Façamos a leitura juntos, queridos. Mateus capítulo 5, versos 17 a 20, que dizem o seguinte: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Feche os seus olhos mais uma vez. Acalme o seu coração agora. Peça ao Santo Espírito de Deus para que o conduza no perfeito entendimento das Escrituras, iluminando a sua mente e o seu coração. Peça ao Senhor para que elimine as distrações da sua mente, para que a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração sejam conduzidos de maneira cativa a Cristo Jesus através das Escrituras que serão expostas aqui. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santa, viva e preciosa palavra. Pedimos a ti para que o seu Santo Espírito, ó Deus, ilumine o nosso coração e mente nesta manhã, para que nós cheguemos aqui juntos, ó Pai, ao pleno entendimento das Escrituras. Guarda a nossa mente e o nosso coração das possíveis e diversas distrações que podem nos ocorrer. Livra-nos, ó Deus, de perdermos a atenção naquilo que o Senhor está dizendo a nós nessa manhã. E que assim, ó Pai, o nosso coração seja uma terra fértil para onde a palavra do Senhor será semeada e que ali ela possa encontrar lugar, produzir muito e muito fruto, ó Deus, de maneira que o seu nome seja glorificado. Usa-me, ó Senhor, com graça, apesar de mim, nesta manhã, para que o teu povo seja alimentado com a sempre viva, preciosa e palavra do Senhor. Nós oramos pelo nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, como nós já estamos caminhando aqui, o Sermão do Monte, onde nós temos visto o discurso do Senhor Jesus, talvez o mais importante discurso que o Senhor Jesus faz em todo o Evangelho, em todo o seu ministério terreno, e nós encontramos diversas preciosidades até aqui. Trabalhamos as bem-aventuranças juntos. Vimos como Jesus expõe para nós a verdadeira personalidade dos filhos de Deus, daqueles que são partes do reino de Deus. Vimos também a respeito de como Deus espera que os seus súditos, como Jesus, como sendo o rei deste reino, espera que os seus súditos se portem diante da sociedade em que vivem, diante dos reinos dos homens, nos quais nós estamos inseridos ainda. E agora Jesus continua caminhando em temas que nós já trabalhamos aqui muitas outras vezes. As ênfases como, por exemplo, o reino dos céus e a palavra autoridade aparecem claramente nestes textos, neste discurso de Jesus, mas certamente aparece também em todo o evangelho que Mateus escreve. Jesus está sendo posicionado aqui, quero lembrá-los disso, como o verdadeiro rei dos judeus, e como sendo o verdadeiro rei, Jesus é a verdadeira autoridade do reino de Deus. Isso não pode sair do seu coração agora, nem da sua mente nessa manhã. Lembre-se que Jesus fala aqui como sendo o verdadeiro representante do reino de Deus, uma vez que ele anuncia que o reino de Deus chegou. Mas não só isso, Jesus é a verdadeira autoridade diante do seu povo. Ele é aquele que vai ditar a verdadeira e a nova conduta e a forma pela qual o reino de Deus deve espalhar-se sobre essa terra e de qual maneira os seus súditos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, os cidadãos do reino dos céus, devem viver e o que Jesus de fato espera daqueles que são seu povo. Nós vemos vários elementos aqui, queridos. Vários elementos aparecem no discurso de Jesus, no Sermão do Monte, e nós vemos que muitos detalhes devem ser considerados. Nós percebemos mais uma vez que Mateus coloca Jesus
constrói de fato a narrativa da pessoa de Cristo Jesus, apontando elementos na sua história, desde a sua concepção, o seu nascimento. Momentos onde nós podemos olhar ao fazermos a leitura do Evangelho segundo Mateus e perceber uma clara semelhança com a história de Moisés. Quero lembrá-los, por exemplo, do nascimento de Jesus, que foi precedido por uma grande perseguição, uma ordem real do rei Herodes, que mandou matar todos os pequenos abaixo de 2 anos, com o objetivo claro de exterminar aquele que seria o rei dos judeus. Jesus, então, é poupado deste momento, quando vai com a sua família para o Egito, e de lá, volta do Egito depois de um tempo, vive a sua vida, cresce aqui, chega diante de João o Batista e é batizado nas águas. E então, após ser batizado nas águas, segue em direção ao início do seu ministério terreno. Elementos como esse que nós vimos aqui, a perseguição das crianças, Jesus sendo mandado ao Egito e sendo tirado do Egito, Jesus passando pelas águas, nos levam claramente a entendimentos claros que Mateus tinha aqui, e como todos os cristãos do primeiro século deveriam entender, que Jesus é a semelhança de Moisés, aquele que vem. Isso tem que estar claro diante dos nossos olhos. Mas mais do que isso, mais do que semelhante a Moisés, Jesus é superior a Moisés. Jesus fala com uma autoridade muito maior do que a autoridade que Moisés falava ao povo. Nós vemos isso exposto na carta aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 3, onde o autor de Hebreus vai dizer claramente que Jesus é superior, maior do que Moisés, e o próprio Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, diz que haveria um tempo onde Deus suscitaria do meio do povo, entre os seus irmãos, um profeta semelhante a ele, a qual todos deveriam ouvir. Moisés então falava, mesmo talvez sem ter a consciência, a respeito dos dias de Jesus, porque Jesus de fato é o pleno cumprimento, queridos, da promessa de Deus a Israel, mas vai além. A autoridade de Jesus aqui é expressa, e nós veremos isso com mais clareza ainda nos próximos capítulos e versos que se seguirão. Mas é importante que nós entendamos aquilo que João, o evangelista, vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, quando ele diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus então desenvolve todo o argumento da vida do discípulo, como nós vimos aqui nas bem-aventuranças. Jesus expõe a verdadeira felicidade ou a verdadeira vida do reino de Deus ao expor, através das bem-aventuranças, qual deve ser a vida dos discípulos. Depois disso, expressa ainda mais que as obras de justiça dos filhos de Deus, que devem ser de fato justas, devem glorificar a Deus a partir da sua exposição diante dos reinos dos homens. O que Jesus e o que o Senhor está expondo aqui para nós é o seguinte, queridos: Jesus está expondo a verdadeira justiça do reino de Deus. Guarde isso, a verdadeira justiça do reino de Deus, o alto padrão de vida que é exigido pelo verdadeiro rei, pelo verdadeiro Senhor. E essa justiça, queridos, ela deve ser superior em muito à justiça dos escribas e dos fariseus, a justiça dos antigos intérpretes da lei nos tempos de Jesus. E é diante disso, diante desse cenário, que nós vamos caminhar aqui por 3 pontos para que a gente possa aprender um pouco mais do que Jesus está dizendo a respeito dessa justiça, de como Jesus agora está expondo que a verdadeira vida do discípulo, da verdadeira vida do súdito do reino de Deus, é uma vida e deve ser uma vida de justiça, verdadeira justiça. Isso é importante para nós. Veja comigo mais uma vez então o verso de número 17, que nos diz o seguinte: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Queridos, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar diante dos nossos olhos é que Jesus está sendo colocado aqui e está apresentando, falando a respeito da lei de Moisés ou do Antigo Testamento. Nós cremos que já ouvimos várias vezes essas palavras. Talvez você já tenha feito várias vezes a leitura do Evangelho segundo Mateus, já tenha passado por esses versos várias outras vezes, ou talvez você mesmo já tenha falado sobre esses versos com alguém, uma vez que você talvez ouviu de alguém ou em algum lugar, que nós não deveríamos mais ouvir ou ler o Antigo Testamento, então você diz: opa, não, Jesus mesmo disse que ele não veio revogar, ele veio para cumprir.
certamente nós temos algum contato com esse texto. Mas eu quero lembrá-los o seguinte: estes textos que nós vamos ler aqui fazem parte de uma das coletâneas dos textos mais difíceis do Novo Testamento para se ler e entender. Jesus está falando muitas coisas aqui. Então, eu quero destacar a vocês o seguinte, que apesar dos poucos versos que lemos, como alguns ditados vão dizer, é nos menores frascos que nós encontramos os melhores perfumes. E eu disse, conversando com a minha esposa ontem, e eu havia colocado aqui que é nos melhores frascos que se colocam os melhores remédios. Isso é o que dá ser casado com uma médica. Fala de remédio o tempo inteiro. E ela, não é esse o ditado é perfumes. Então eu corrigi aqui, os melhores perfumes. Nesses poucos versos, então, nós veremos grandes coisas que o Senhor deseja comunicar ao seu povo. Preste bastante atenção. Jesus continua, então, a partir do seu discurso, não leia estes textos, estes versos, desconectados com todo o conceito do sermão que nós estamos caminhando aqui. Lembre-se que estes textos fazem parte do grande discurso de Jesus. E aqui ele então continua a sua exposição, continua o seu discurso de maneira gloriosa, impactante, que já balançou todos nós até aqui. Eu creio que você, assim como eu, já foi balançado pelas palavras de Jesus até aqui. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essas palavras devem ser impactantes ao nosso coração. Mas ainda, queridos, nós vimos até aqui que, de fato, algo está acontecendo de novo da parte de Deus para o seu povo. Jesus, então, começa, através do verso 17, corrigindo o entendimento ou uma falsa acusação, ou um falso ensino que vinha por parte da liderança religiosa de seu tempo, ao seu respeito. O que Jesus estava corrigindo aqui, queridos? Os dias do judaísmo de Jesus eram marcados por grandes figuras de autoridade. Algumas delas, à medida que nós lemos os evangelhos, aparecem aos nossos olhos. Eu poderia destacar aqui os principais, ou os grandes dois grupos de opositores que se aparecem diante de Jesus, como os fariseus e os escribas, ou mestres da lei. Estes dois grandes grupos aparecem aqui, entendendo e representando a ala mais purista de interpretação das Escrituras do Antigo Testamento. E o que eles exigiam, o que eles cultivavam, o que havia em Israel no primeiro século era um culto à justiça pessoal. Um culto e um incentivo, uma exigência para que todo o povo vivesse de maneira piedosa diante daquilo que era a lei de Deus. O que havia, na verdade, queridos, era uma exigência além daquilo que Deus mesmo exigia do seu povo. A prerrogativa de piedade e de amor a Deus dava lugar a um coração sórdido, que buscava dominar um povo, subjugá-lo diante de vários conceitos, e então viver de maneira ímpia, contrário àquilo que se ensinava. E é por isso, então, que Jesus é visto nesta altura como uma grande ameaça ao reino dos fariseus e dos mestres da lei. Em outras palavras, Jesus é visto como uma grande ameaça pelos profissionais da palavra de Deus no Antigo Testamento. Isso precisa ficar claro aqui diante de nós. A percepção dos líderes do tempo de Jesus era que Jesus era alguém reacionário, alguém que suscitava ideias que não haviam sido trabalhadas até aqui. A percepção dos fariseus e dos escribas ou mestres da lei era de que Jesus estava rompendo com Moisés, de que Jesus estava rompendo com o Antigo Testamento, ou pior, que Jesus estava rompendo com o Deus das Escrituras, com o Deus que se revelou a Moisés, com o Deus que se revelou ao seu povo, que salvou o seu povo, que o tirou do Egito, que deu a eles uma lei para que vivessem. Na percepção dos fariseus, na percepção dos escribas e dos mestres da lei, Jesus havia rejeitado a lei de Moisés e os profetas. Em outras palavras, Jesus havia rejeitado as Escrituras. Quando você faz a leitura do texto e lê lá, profetas ou lei, entenda isso como sendo uma indicação clara do que era o Antigo Testamento, como nós temos aqui nas Escrituras. Uma das poucas divisões que os judeus faziam era entre lei e os profetas, e até alguns vão incluir aqui os salmos, que nós já temos aqui como os livros poéticos ou sapienciais. Praticamente o que nós temos aqui diante da exposição de Jesus é o Antigo Testamento como nós temos aí nas nossas Escrituras.
A acusação dos fariseus, então, era clara. Jesus estava rompendo com o Antigo Testamento, queridos. Vocês conseguem perceber a gravidade desta afirmação? Quais são as implicações que, de fato, eram trazidas diante dessa exposição e acusação destes mestres da lei diante de Jesus? Nós precisamos entender algo aqui. Jesus havia dito várias coisas até nesse momento. Jesus já havia expulsado vários demônios. Jesus já havia começado o seu ministério na Galileia. E agora nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com essas palavras que lemos no verso 17. Como é que Jesus cumpre a lei? Quando nós estudamos as Escrituras, nós encontramos um parâmetro preciso, que é para que nós possamos identificar como nós vamos entender o Antigo e o Novo Testamento. E eu vou explicá-lo para vocês aqui agora de uma maneira mais simples. Quando nós fazemos a leitura do Antigo e do Novo Testamento, nós temos elementos que nós dizemos que são elementos de continuidade e elementos que são elementos que chamamos de descontinuidades. Para explicar isso, basta nós entendermos que elementos que vão aparecer em ambos os testamentos podem apresentar ou serem apresentados, como por exemplo o culto a Deus. Veja só, o povo do Antigo Testamento cultuava ao Senhor. Todo aquele povo era convocado à adoração. A adoração vinha, de fato, pelo verdadeiro conhecimento de Deus. E o povo do Antigo Testamento era convocado pelo próprio Deus a adorar. A adoração é aquilo que nós fazemos diante do Deus eterno que se manifesta diante de nós. O verdadeiro conhecimento bíblico a respeito do Deus vivo nos conduz inevitavelmente à adoração. Assim era a vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Deus se revela àquele povo, o salva, o redime, o traz diante da terra do Egito e o leva para uma terra prometida. Lá entrega leis para aquele povo, para que aquele povo adorasse a Deus. A vida de obediência do povo do Antigo Testamento deveria ser uma vida de adoração. A semelhante modo, o povo do Novo Testamento, também pelo verdadeiro conhecimento de Deus, deve adorar a Deus. Você e eu somos chamados aqui como parte da igreja para adorarmos a Deus. E nós adoramos a Deus devido ao pleno conhecimento que recebemos de Deus em Jesus Cristo. Então, à medida que nós lemos as Escrituras aqui nos nossos cultos, irmãos, à medida de cada texto bíblico que nós fazemos a leitura, se você pegar o folheto litúrgico, você verá que o primeiro texto que está aí no folheto litúrgico é um chamado à adoração. É uma convocação ao povo de Deus para adorar. E mais, nós nos lembramos do perdão dos nossos pecados que recebemos em Jesus, e isso também nos conduz ao quê? À adoração. Não pense então que a adoração é somente as canções que cantamos a Deus. É tudo o que fazemos durante o culto público. Você está sentado aí agora adorando a Deus. E isso é uma resposta ao chamado de Deus para nós. Tudo bem. Mas há alguma coisa diferente aqui. Haviam elementos no culto do Antigo Testamento que não estão mais presentes no culto do Novo Testamento. O culto, portanto, em si, a essência de cultuarmos a Deus, continua, portanto, é um elemento de continuidade. O culto continua sendo a convocação de Deus para o seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas se lembre que o culto do povo de Israel envolvia sacrifícios animais. Havia todo um envolvimento litúrgico e ritualístico nos elementos que eram apresentados, por exemplo, no tabernáculo ou no próprio templo, para que aquele culto fosse legítimo diante de Deus. Mas nós não sacrificamos mais animais aqui. Isso se dá porque o sacrifício de animais acontece e agora ele foi substituído, uma vez que Jesus mesmo ofereceu um sacrifício perfeito, como diz o autor de Hebreus, por todos os pecados. Nesse caso, por que não sacrificamos mais animais no altar? Porque não há necessidade. Este elemento foi, então, descontinuado. Assim, nós entendemos claramente que existem elementos de continuidade e de descontinuidade. Isso fica ainda mais claro, porque quando Jesus diz no verso 17, não pensem que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Esse conceito de continuidade e descontinuidade deve estar em nossas mentes e corações. O Senhor usa a palavra aqui, revogar, queridos. E revogar significaria tornar inválido, romper, destruir, anular o que é chamado de lei e profetas, ou seja, o Antigo Testamento. A resposta de Jesus aqui, então, no verso 17, é uma resposta clara à falsa acusação que os fariseus faziam. Jesus está dizendo, então, publicamente em seu discurso principal o seguinte: não, eu não estou aqui
para revogar a lei, ou para anular a lei ou os profetas, para anular as Escrituras, para romper com as Escrituras, para romper com o Antigo Testamento, como alguns vão dizer a meu respeito. Jesus está dizendo então que ele não veio para romper com o Antigo Testamento. Mas Jesus continua dizendo o seguinte: não vim para revogar, mas para cumprir. E aqui nós precisamos entender que certamente Jesus, ao falar que não veio para revogar a lei e os profetas, mas veio para cumprir, significa algo muito grandioso para nós. Peço a sua atenção aqui. Quando nós entendermos o que significa cumprir, certamente haverá mais espaço em nosso coração para adorarmos mais a Deus. Então, veja só, o que significa cumprir o Antigo Testamento, como Jesus está dizendo aqui? Cumprir não só a lei de Moisés, mas os profetas. O que significa que Jesus veio fazer? E aqui eu quero destacar alguns pontos do que isso significa para nós. Primeiro deles, Jesus veio para cumprir uma vez em si mesmo, de maneira perfeita, a vontade do autor do Antigo Testamento. Ou seja, a vontade de Deus. Em primeiro lugar, Jesus então está cumprindo em si mesmo, perfeitamente, segundo a perfeita vontade de Deus, a vida que um verdadeiro homem deveria viver. Ou seja, Jesus obedece todo o Antigo Testamento de maneira plena e perfeita. E assim, todos nós que estamos nele, recebemos também uma justiça perfeita diante do seu cumprimento perfeito. Essa é uma primeira forma de nós entendermos o que significa cumprir aqui. 2. Jesus veio transformar o que o Antigo Testamento projetava, queridos. O que era o que nós chamamos aqui nas Escrituras de sombra. Aquilo que a lei apontava, aquilo que o Antigo Testamento apontava. Então, como eu disse a vocês, os sacrifícios animais que eram feitos, aquilo que a lei mosaica apontava como sacrifício de animais, Jesus vem e completa perfeitamente, cumpre perfeitamente, apresentando o seu próprio corpo como sacrifício definitivo e último pelo povo de Deus, abolindo então a necessidade do sacrifício de animais. As Escrituras vão dizer que o sangue de animais é insuficiente para perdoar pecados. Eles simplesmente cobriam pecados. Mas em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós temos de fato uma plena redenção. Jesus então cumpre o Antigo Testamento, sendo ele mesmo a realidade das coisas preditas pelo Antigo Testamento. Em termos práticos, como eu disse aqui, por exemplo, em termos de culto. Mas é preciso que a gente diga mais a respeito disso. Jesus, como sendo o clímax perfeito de toda a história, naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer que ele vem na plenitude dos tempos, como ele vai dizer em Gálatas capítulo 4, nós entendemos que Jesus não está aqui somente cumprindo a lei de Moisés, está cumprindo todo o Antigo Testamento, mas entender cumprimento, precisamos entender isso de uma terceira forma que eu quero trazer a vocês. Pense só o seguinte comigo. Quando nós estamos falando aqui sobre cumprimento, nós estamos falando sobre algo maior e mais glorioso. Nós falamos sobre como Jesus vem, cumpre o Antigo Testamento em si mesmo, obedecendo perfeitamente tudo o que estava descrito ali a seu respeito. 2, nós vimos que ele de fato vem e cumpre perfeitamente o sacrifício perfeito, como sendo a verdade das sombras preditas pelas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Mas há algo maior aqui, queridos. Nós chamamos isso de uma plenitude escatológica, uma plenitude gloriosa, maior, projetada por Deus desde o princípio na eternidade. Jesus é aquele que vem, cumpre em si mesmo, não só a lei, mas todo o Antigo Testamento, não só a lei que apontava para o sistema sacrificial, por exemplo, como nós costumamos entender, mas toda a escritura do Antigo Testamento, não somente as profecias messiânicas que apontavam a respeito de Jesus, mas todo o Antigo Testamento, queridos. O Antigo Testamento é, em última análise aqui, um anúncio de uma realidade superior que é Cristo Jesus. Isso significa dizer que Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, todas as Escrituras apontavam para a vinda de Jesus. É por isso então que Mateus, ao anunciar a respeito de Jesus, e se você voltar algumas páginas aí você verá, ele pega textos que não eram utilizados no Antigo Testamento para se referir à figura messiânica. Como por exemplo aquele, do Egito eu chamei o meu filho.
Ali Deus está falando no livro de Oséias sobre o povo de Israel e de serem trazidos do cativeiro do Egito para a terra de Canaã. Mas Mateus aplica diretamente aquelas palavras do Antigo Testamento à figura de Jesus. Por que Mateus faz isso? Mateus faz isso porque todo o Antigo Testamento é sobre Jesus. Há uma diferença aqui entre apontarmos somente as profecias do Antigo Testamento ou a lei mosaica no Antigo Testamento. Eu estou dizendo que todo o Antigo Testamento é sobre Jesus Cristo. Isso precisa estar claro. Jesus mesmo vai dizer isso quando ele, por exemplo, diz aos discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, quando ele diz o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Não só na lei, não só nos profetas, em todas as Escrituras. E isso lança ainda mais clarezas em falas, como por exemplo, nós encontramos essas falas de Jesus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, verso 13, quando ele diz: porque os profetas e a lei profetizaram até João. O que isso significa, queridos? Que todo o Antigo Testamento tinha sim um caráter profético, até João Batista, como sendo aquele que é destacado como o último profeta dos profetas. Até João, todo o Antigo Testamento apontava, foi feito, projetado, organizado por Deus, para apontar ao seu povo uma realidade superior que haveria de vir. E então, quando Cristo vem e se posta diante do povo, naquele monte, ele diz: eu sou de fato o cumprimento real de tudo aquilo que estava sendo ministrado a vocês durante séculos e séculos. Jesus, então, cumpre a lei de Moisés, cumpre as Escrituras, cumpre o Antigo Testamento completamente, sendo Ele mesmo a verdade que o Antigo Testamento sempre testemunhou. Veja então que o Antigo Testamento aqui, não só os escritos proféticos, tinha em si um caráter profético. Isso fica evidente para nós, então, que Jesus cumpre as Escrituras, o Antigo Testamento, que profetizava a respeito da sua vinda. E o que nós temos aqui agora é a realidade de todas as coisas e não as sombras. Tudo o que nós vemos aqui, então, é um estágio superior. E é por essa razão que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, que o fim da lei é Cristo. O fim, não o fim como se ela houvesse terminado, queridos, mas a finalidade, o propósito real, o propósito escatológico, aquilo que Deus planejou antes na eternidade, antes do tempo existir, era que todas as coisas apontassem para Cristo Jesus como sendo o ápice, o clímax da história, o momento central, o propósito de todas as coisas. E há uma diferença em entendermos isso aqui. Por exemplo, porque nós não seguimos mais as leis dietéticas, as leis dietárias do povo do Antigo Testamento? Por que você come camarão hoje? Já parou para pensar nisso? A gente às vezes vai dizer o seguinte: nós comemos porque esta lei, em uma tradução didática, nós dizemos que essas leis são leis cerimoniais, elas foram retiradas do povo de Deus. Mas como isso acontece? Não é assim, queridos. Nós entendemos que essa lei ela não foi simplesmente anulada, revogada. Não, esse é um entendimento errado de nos lidarmos com a lei. O que acontece é que em Cristo Jesus, nós temos o pleno cumprimento de que todas essas leis, que nós chamamos aqui de leis cerimoniais, apontavam. E Cristo agora, como sendo maior do que Moisés, conduz o seu povo não para rasgar o Antigo Testamento, não para rasgar a lei, porque nós dizemos o seguinte: nós não precisamos mais cumprir estas leis porque Cristo as cumpriu, como se nós estivéssemos dizendo, Cristo rasgou essas leis para nós. Cuidado com isso, não é isso que nós estamos ensinando. Ao contrário, Cristo vem agora como um bom tutor, pega o seu povo que chegou no limiar do Antigo Testamento e fala: agora eu vou conduzi-los ao verdadeiro entendimento sobre essas coisas. Vocês me conhecerão e encontrarão pleno cumprimento de todas elas em mim. E então o que Cristo Jesus faz? E nós encontramos isso logo no tempo do Novo Testamento, por exemplo, em Marcos, capítulo 7, quando Jesus diz assim, a respeito das coisas que entram no corpo, que saem do corpo, como sendo coisas puras ou impuras, Jesus diz assim: considerou então Jesus puros todos os alimentos. Por que Jesus faz isso, queridos? Jesus está conduzindo o seu povo de um lugar a outro,
ensinando o seu povo que agora, aquele que fala, possui uma autoridade maior do que Moisés, e explica a lei em seu sentido mais pleno. E então agora, a partir de agora, porque Cristo cumpre a lei, não rasga a lei, nós entendemos que em Cristo Jesus Ele proclamou todos os alimentos puros diante de nós. É por isso que você come camarão. Percebe que existe uma diferença muito grande entre dizermos aqui que não somos judeus e por isso não comemos camarão, e entre dizer que Jesus Cristo é de fato aquele que cumpre e conduz o seu povo a uma nova realidade a partir do entendimento verdadeiro da lei? Isso precisa ficar claro para nós. É isso então que nós estamos falando aqui. Quando Jesus então de fato está cumprindo a lei, o Antigo Testamento, os profetas alcançam a sua finalidade profética na figura do Messias. E é por isso então que Jesus pode dizer o que ele disse. As Escrituras profetizaram até João. E é exatamente isso que nós encontramos agora. Um novo status, um novo momento. Conduzidos no plano eterno de Deus, o plano escatológico de Deus, a uma ampliação e aprofundamento das coisas que eram vistas parcialmente. O que nós temos aqui então, queridos, a vida que vivemos é uma vida ampliada e aprofundada no verdadeiro conhecimento da justiça de Deus. Por isso Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte: todo o nosso propósito é, quando ouvirmos um salmo, um profeta ou a lei, tudo o que foi escrito antes que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse em carne, ver Cristo ali, entender Cristo ali. Todas essas coisas apontavam para o seu propósito maior. Então concluímos aqui, irmãos, que Jesus, como sendo o legítimo Messias prometido pelos profetas, o verdadeiro e legítimo legislador de Deus, o correto intérprete da lei de Moisés, a lei de Deus, ele vem como homem perfeito, cumpre plenamente a justiça de Deus, e além de conduzi-la a um campo mais amplo e profundo. E é por essa razão que o Messias passa a ser então o paradigma, ou a lente, ou os nossos óculos, para fazermos uma correta leitura do Antigo Testamento. Muitas vezes nós não entendemos o Antigo Testamento, porque não estamos sendo conduzidos por Cristo até Ele. Que você então perceba que Cristo Jesus é aquele que nos conduz a um verdadeiro entendimento daquilo que é as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Pense assim então, e é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. E isso é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo, o lugar da lei no Evangelho do Reino de Deus. Por isso nós vamos para Mateus capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A fala do Senhor Jesus a respeito do que realmente veio fazer aqui é impactante, queridos. Se imaginem agora os discípulos de Jesus ouvindo todas essas coisas que ele acabou de dizer. Assim como nós estamos ouvindo aqui, já impactados pelas palavras do Senhor, desde as bem-aventuranças até aqui, mas ainda havia mais. Nós precisamos entender agora, então, se uma vez Cristo cumpriu, o que nós fazemos com a lei de Deus? Agora, dando atenção àquilo que nós chamamos aqui da lei. Para que não restasse mais dúvidas, queridos, dos objetivos do Senhor Jesus a respeito da justiça e do reino de Deus, agora o Senhor exalta a lei de Deus a um patamar especial. O que Jesus faz aqui, ele usa de uns recursos muito populares e de oratória para que ele enfatize algo que ele diz: em verdade vos digo. E essa expressão, ele está chamando de fato uma ênfase, ele está chamando a atenção de todos, para que o que ele vai acabar de dizer agora é extremamente importante no entendimento e no coração daqueles que o escutam. E é por isso que o verso 18 começa dizendo: em verdade lhes digo. Jesus então está chamando aqui a atenção para que nós entendamos que, embora Jesus venha cumprir as Escrituras, Jesus eleva ainda mais o nosso entendimento sobre a palavra cumprimento. E agora fala a respeito da lei de Moisés para aqueles que deveriam seguir o reino de Deus, que fariam parte do reino de Deus. E aqui eu peço que vocês entendam algo. Precisamos entender o seguinte sobre a lei de Deus. Primeiro, a lei de Deus, como foi dada a Deus por Moisés, ela é boa e expressa o seu santo e precioso caráter, revelado a Moisés e ao seu povo. É isso que as Escrituras do Novo Testamento vão dizer, através das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Queridos, não deve haver em nosso coração, por nem um minuto sequer, a dúvida de que a lei do Antigo Testamento entregue a Moisés era boa.
Porque nossa leitura, enviesada com os nossos olhos do século 21, muitas vezes vai desprezar aquilo que foi dito ali. Mas o que as Escrituras apontam, o que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, por assim dizer, aponta para nós, é que a lei de Deus é boa, justa e santa. Precisamos entender isso. Segundo, a lei demonstra que o problema do homem se encontra enraizado em seu coração e não na lei de Deus. Nossa dificuldade com a lei não vem por conta da lei, vem por conta do nosso coração. E Paulo vai dizer ainda mais sobre isso. Ele diz: houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. O que nós temos aqui nas palavras do apóstolo Paulo é o seguinte: o que torna a lei difícil para nós, queridos, é o pecado do nosso coração. E o pecado pega aquilo que vem de Deus como perfeito, santo, justo e bom e o desvirtua. E usa isso para a nossa própria morte. É exatamente assim que nós entendemos que o problema se encontra enraizado no coração dos homens e não na lei de Deus. E é por isso então que Jesus não aboliu a lei, mas a cumpriu perfeitamente. Terceiro ponto: a lei de Moisés nunca teve o poder de salvar o pecador em seu tempo. Antes, a lei é como um tutor provisório que conduz até outro. O apóstolo Paulo dirá ainda a respeito disso em Gálatas capítulo 3, quando ele diz: de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que a lei vem e faz então, queridos, é o seguinte: a lei, expressando o caráter santo, justo e bom de Deus, aponta em nosso coração o nosso pecado. E nós entendemos então que ao não conseguirmos cumprir a lei, pecamos e falhamos miseravelmente. A lei então nos conduz à necessidade de um Salvador, à necessidade de alguém que cumpra perfeitamente a lei. E é por isso então que nós precisamos olhar para a lei de Moisés como um tutor, alguém que nos conduziu até que a verdade chegasse, até que a plenitude viesse. Então a lei guarda o povo de Deus, porque é boa, santa e justa, refletindo o caráter de Deus, até que esse povo seja entregue nas mãos do Salvador. Esse é o papel da lei de Moisés. E por último, a lei, por ser expressão do caráter de Deus, ela deve continuar a ser honrada por todos aqueles que amam a Deus, uma vez que a sua boa vontade, a vontade boa de Deus, queridos, é que os homens vivam de acordo com a lei. Deus, por amar ao seu povo, deseja que o seu povo viva bem. E viver bem claramente implica em que nós devemos honrar a lei de Deus, o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Então, não há aqui um rompimento, não há aqui um entendimento de que nós abandonamos tudo aquilo que nos foi apresentado. Não, queridos, nós somos conduzidos agora por Jesus em obediência à lei, mas não para a nossa salvação. A lei nunca teve um objetivo de salvar o homem, a lei sempre teve o objetivo de demonstrar ao homem como ele é pecador e necessita de um Salvador. O que a lei faz então? Conduz o povo a Cristo Jesus. E pela fé, nos méritos de Cristo, o povo então é salvo. Pela fé, somente. Isso é o que nós chamamos de justificação. Deus então imputa justiça, coloca sobre o povo dele, que crê nele, verdadeira justiça, não por suas obras, não pela obediência aos padrões da lei, mas por confiança plena no Salvador que viveu plenamente a lei de Deus. Queridos, isso é belo. Queridos, isso é maravilhoso. Você precisa exultar, você precisa glorificar a Deus. Agora é o momento que a gente pode, glória a Deus, porque de fato Jesus cumpriu plenamente todas as questões, todos os pontos que a lei trazia e conduziu o seu povo perfeitamente, de maneira agora santa, justa e boa, pela fé e não pelas obras da lei. Isso aqui é o que nós entendemos, e por essa razão, o Senhor está afirmando que a lei do Senhor não passará. É por isso então que no verso 18 Jesus diz, porque ainda que haja um tio ou um i, um pingo de i na letra da lei, estes não passarão antes que o céu e a terra passem. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a lei permanecerá válida durante todos os tempos, até que de fato todas as coisas sejam conduzidas à plenitude final no reino vindouro de Deus.
precisamos entender aqui que Jesus está apontando o menor traço, ou um tio, ou um i. Nós não estamos lidando mais com o vocabulário hebraico ou grego, mas se nós fôssemos entender isso na prática, há uma letrinha no hebraico que na verdade é um simples risco, que transforma uma letra de uma para outra. Portanto, Jesus está dizendo, nem aquele menor risquinho da letra, nem um pingo que a gente coloca no i, será retirado. Antes, tudo isso é importante, tudo isso é exaltado por Jesus. E o que Jesus está fazendo aqui, o que nós podemos aprender com isso, queridos? Nós precisamos, mais do que nunca, valorizar, exaltar, colocar no autoestima as Escrituras Sagradas. Em um tempo como o que vivemos hoje, as pessoas vão renegar as Escrituras dizendo, esse livro aqui fala sobre coisas que não são verdadeiras. Esse livro aqui fala sobre coisas que não deveriam ser honradas pelo povo no século 21. Queridos, fuja desse povo. As Escrituras permanecem sendo a verdade de Deus, inerrante, infalível, e que permanece apontando para o povo de Deus o caminho perfeito do reino de Deus. Queridos, valorize as Escrituras. Homens e mulheres na história deram as suas vidas para que eu e você pudéssemos tê-la impressa em nossas mãos. E quantas vezes nós temos em nossas casas 5, 6 versões da Bíblia e não lemos nenhuma. E não amamos as Escrituras. E não valorizamos as Escrituras como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo faz aqui. Ele exalta as Escrituras em um lugar maravilhoso e glorioso. E é por isso que nós precisamos entender que, como cidadãos do reino de Deus, como súditos do reino de Deus, o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos viver agora pela plena obediência à lei, não para a nossa salvação, mas para a bênção do povo de Deus, amando e honrando ao Senhor Jesus. Uma vez que fomos justificados dos nossos pecados, pela justiça de Cristo Jesus, agora fomos habilitados pelo Espírito de Deus, para que nós possamos obedecer à lei em amor ao Senhor. É por isso que Jesus vai declarar que os 2 grandes mandamentos são o resumo da lei de Moisés, são amar ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Queridos, o Espírito Santo nos habilita a vivermos de uma maneira gloriosa, honrando a lei de Deus que foi expressa para nós. Essas leis, então, apontam para nós um caminho excelente, uma boa vida. E é exatamente sobre isso que Jesus está dizendo, a boa vida que devemos viver. Não podemos viver, então, queridos, como muitos dos nossos dias, que ao renegarem todo o aspecto da lei, ao rejeitarem tudo aquilo que está escrito, querem viver agora em uma falsa liberdade. Há um antinomismo, ou seja, negando todo o aspecto da lei, negando todas as barreiras que Deus coloca para o nosso próprio bem. Isso não é liberdade, queridos, isso é libertinagem. Muitos vivem as suas vidas agora usando uma prerrogativa falsa, de que não há mais nada que eles devem observar ou cumprir ou fazer para viverem as suas vidas de qualquer maneira. O verdadeiro cidadão do reino de Deus vive uma vida honrando ao seu Senhor e honrando as palavras do Senhor. Portanto, nós, o povo de Deus, devemos viver a nossa vida honrando ao Senhor, longe de uma vida de aversão às regras ou às leis de Deus, buscando uma falsa liberdade, mas também longe, queridos, de um outro aspecto, que seria um aspecto legalista, uma busca por autojustificação ou por justiça pessoal através da obediência dos méritos da lei. Queridos, não há espaço para o povo de Deus, cidadãos do reino de Deus, nem em um extremo e nem em outro. Não há espaço para nós rejeitarmos as Escrituras e também não há espaço para nós adotarmos as Escrituras como regras que nós deveríamos cumprir plenamente e pelas quais nós seremos aceitos diante de Deus. Cuidado com isso em seu coração, porque muitos de nós, através do nosso pecado no coração, em uma falsa prerrogativa de santidade, de devoção ou piedade, vivemos uma vida de legalismo. Vivemos uma vida onde nós abraçamos padrões e regras para que a nossa consciência esteja descansada, porque nós teremos algo a apresentar diante de Deus. Queridos, é muito fácil viver assim. Quantas vezes nós viemos para a igreja, cantamos, porque nós pensamos que a nossa performance, para que a nossa forma de adorar, pode mudar o que Deus pensa sobre nós.
Isso é legalismo, queridos. Deus não é alterado ou mudado por nenhuma das nossas falas ou não falas, por nenhuma das nossas ações ou não ações. Deus permanece o mesmo hoje e sempre será o mesmo. Portanto, queridos, não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. E é por isso então que a nossa justiça vem pela fé, nos méritos de outro, não nosso. Cuidado então com o seu coração, peça ao Espírito Santo para que sonde o seu coração de maneira que você perceba se há em seu coração um caminho para a libertinagem, onde você abre mão de todos os preceitos da palavra de Deus para viver uma vida que na sua concepção é uma vida de liberdade, mas é uma vida que desonra o Evangelho e desonra o reino de Deus. Ou se você vive uma vida buscando ser justo diante dos homens, diante de si mesmo, através da plena observância de preceitos, práticas e costumes. Queridos, cuidado com isso. Isso tira você dos caminhos do reino de Deus. Isso aponta para você caminhos opostos à vontade de Deus revelada em Jesus Cristo. E nós entendemos que a plena justiça de Deus vem a partir da obra de Jesus em cumprir a lei e não pela nossa obediência à lei. E é por isso então que Jesus conclui dizendo nos versos 19 e 20 o seguinte: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. A belíssima correção de Jesus e o correto ensino que Jesus dá diante do seu público, naquilo que nós podemos chamar o grande discurso do rei, leva-nos a uma guinada completamente diferente. O reino de Deus é um reino de justiça. Importa que os seus súditos sejam justos. Deus não está de maneira nenhuma baixando os seus padrões de santidade ou de justiça diante dos homens, mas no Messias nós encontramos o verdadeiro caminho para a justificação. E é por isso, então, que a justiça que Deus espera dos seus súditos, ela é apresentada em Jesus. Jesus corrigiu o que os falsos mestres ensinavam a seu respeito. Reforçou a sua tarefa e a sua obra de cumprir todas as coisas e levá-las a um estágio superior, à plenitude. Jesus, então, irá introduzir aqui, queridos, como é que nós devemos compreender a lei de Deus a fim de que habitemos em plena justiça em seu reino. E é por isso então que o verso 19 trata a respeito de como a lei de Deus deve ser interpretada e vivida no reino de Deus. Os mandamentos então que Jesus está se referindo aqui com esse entendimento que ele expõe a partir de agora. Ele expõe agora como o novo legislador, como aquele que é maior do que Moisés, que se assenta em sua cadeira de maneira legítima e que realmente sabe como o seu povo deve interpretar e entender a lei de Deus. E é por isso que a partir daqui, Jesus está dizendo a respeito de como nós agora, como cidadãos do reino de Deus, precisamos entender e viver sob a lei de Deus. O que Jesus fará aqui, queridos, nós vamos explorar nas próximas semanas, em 6 pontos ou 6 antíteses, em 6 aplicações que Jesus fará da lei de Deus, da lei de Moisés, e como os súditos do reino de Deus devem viver a sua vida em plena obediência ao Senhor. O que Jesus está dizendo aqui não se trata, queridos, da salvação no verso 19. Quando ele diz a respeito de que aquele que ensinar a obedecer esses mandamentos será considerado maior, e aqueles que ensinarem a desobedecerem ou desonrarem esses mandamentos serão considerados menores. Jesus não está tratando sobre salvação. Jesus está tratando sobre a vida no reino de Deus daqueles que já foram justificados por crerem e confiarem na justiça do Messias. E é por isso então que eu preciso lembrá-los o seguinte: Jesus nos ensina a guardar e a obedecer todas as suas palavras. É assim que Jesus termina o Evangelho segundo Mateus, quando ele diz em Mateus 28, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês.
Portanto, o que Jesus espera e insiste com o seu povo aqui é que o seu povo deve sim viver em obediência às suas palavras, em obediência ao verdadeiro espírito da lei, em obediência à verdadeira interpretação correta da lei, porque o que os fariseus ensinavam sobre a lei de Moisés era falso e mentiroso, queridos. O que os fariseus faziam eram colocar fardos pesados sobre um povo pobre e humilde que não conhecia a palavra de Deus, e então os subjugavam. Viviam colocando-se sobre as praças públicas e fazendo orações belas para apontarem uma vida que eles mesmos não viviam. Portanto, todo o ensino dos fariseus e dos mestres da lei, dos profissionais da palavra de Deus nos tempos de Jesus, era um ensino hipócrita e falso. Por isso, então, Jesus vai, a partir daqui, começar a expor qual é a maneira pelos quais o povo de Deus, do reino de Deus, deve entender a lei de Deus revelada a partir de Moisés. E é por isso que ele declara e termina esses versos que lemos com uma frase que é uma das mais impactantes no verso 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os fariseus e os escribas não confiavam na justiça de Cristo Jesus. Não confiavam na expectativa de que o Messias veio em Jesus e cumpriu todas as coisas. Não confiavam na obediência de Jesus, mas confiavam na sua própria obediência. Não é à toa que Jesus vai nos contar uma parábola do publicano e do cobrador de impostos, quando na verdade o fariseu, falando naquela parábola onde Jesus conta, diz: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses pecadores. Obrigado, porque eu enxergo e vejo todas as coisas com clareza. Obrigado, porque eu cumpro a lei perfeitamente. Enquanto o publicano se coloca diante de Deus, o cobrador de impostos, se coloca diante de Deus e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pobre, cego e nu. O que Jesus expõe aqui, queridos, e em todo o evangelho de Mateus, é que os fariseus viviam uma vida de hipocrisia. Verso 25 do capítulo 23, Jesus diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e glutonaria. Jesus ainda diz mais, no capítulo 15, no verso 3, porque vocês também transgridem o mandamento de Deus por conta da tradição de vocês. E ainda diz mais, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. A justiça dos fariseus, queridos, era insuficiente para satisfazer o coração. Era insuficiente para satisfazer a mente. Era humana e plenamente humana, rejeitando a vontade de Deus. Glorificava o próprio homem, o próprio grupo dos fariseus, e não a Deus. Você e eu precisamos ser conduzidos aqui a uma pergunta: qual é o tipo de justiça que nós apresentamos em nossos corações hoje? A justiça que nós levantamos, que nos conduz à adoração, é a justiça do Messias, do Cristo, ou é a justiça do nosso coração? Pense bem, querido, onde você coloca o seu coração? Você confia nas suas performances, nas suas práticas e disciplinas espirituais, para que assim você seja justificado diante de Deus? Ou você confia que Jesus Cristo fez absolutamente todas as coisas, cumpriu toda a lei de maneira plena e atribuiu àqueles que são pecadores e pobres a justiça? Será que nós estamos naqueles que foram justificados por Deus, apesar dos seus corações terríveis? Ou será que somos aqueles que tentam se justificar diante de Deus, apresentando as suas boas obras? Veja bem onde está o seu coração. Você confia em Cristo ou você confia em si mesmo? Peça ao Espírito Santo para que avalie seu coração, querido. Muitas vezes nossos corações são cegados pelo nosso próprio entendimento. E é por isso que o Espírito Santo ilumina as Escrituras diante de nós, para que nós vejamos o nosso caminho e que possamos corrigi-lo diante de Deus. Se você está aqui hoje e não confia na justiça de Cristo, hoje é a oportunidade que você tem de confiar na obra feita por Jesus Cristo na cruz e encontrar nos méritos de Cristo a sua salvação. Não por obra alguma que você pode fazer ou já fez, mas por toda a boa obra que Ele fez e cumpriu por nós na cruz do Calvário.
Peça ao Espírito Santo agora para que avalie seu coração. Feche os seus olhos, querido. Peça ao Espírito Santo para que traga ao seu coração se você tem vivido de uma maneira que nega todos os limites e padrões estabelecidos por Deus, vivendo uma vida de libertinagem, de pecado. O que é que você tem visto com os seus olhos? Quais são as suas palavras quando ninguém vê? Quais são os desejos do seu coração, os seus pensamentos? São pensamentos impuros? Peça ao Espírito Santo para que conduza a sua mente agora. Ou será que você tem vivido confiando nos méritos que você encontra por viver uma vida de piedade diante dos homens? Será que você deseja ser reconhecido pelos outros? Será que você esconde diante do seu coração um desejo de autojustificação? Será que você apresenta as suas obras como sendo obras elevadíssimas? Não se esqueça que as nossas obras diante do Senhor são trapos de imundície. Não podem nos justificar diante de Deus. Não podem nos conduzir à salvação. Não há bondade em nossos corações. Fuja, meu irmão, do legalismo. Fuja, meu irmão, do antinomismo. Viva a vida do reino de Deus, confiando na justiça de Deus, obedecendo a lei de Deus porque você verdadeiramente ama a Deus e deseja viver a vida de Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, que o Senhor nos dê graça, ó Deus. Somos falhos, pecadores, terríveis, mas o Senhor é bom. Mas o Senhor nos ensina na Tua palavra como devemos viver. Mas o Senhor nos corrige, ó Pai, dos nossos maus entendimentos, quando nós estamos caminhando sozinhos. E nos traz a um povo. O Senhor nos recolheu como ovelhas que andavam desgarradas e nos trouxe a um povo que faz parte do povo de Deus. Um povo que é chamado agora pelo seu nome. Um povo pelo qual o Senhor morreu e comprou com o seu precioso sangue. Que o Senhor nos ensine a entendermos a preciosidade, o valor do sacrifício de Cristo. Nos ensine a confiar na plena justiça de Deus e não na nossa. Nos esvazie, Senhor, dos legalismos, dos antinomismos, das vidas de desequilíbrio que muitas vezes vivemos nesse mundo, ó Deus, e nos coloque no verdadeiro caminho do reino de Deus, para que possamos entender que Cristo Jesus viveu e veio como a plenitude de todas as coisas em toda a história, e agora nos conduz por um caminho mais excelente, no qual nós podemos depositar sobre Ele toda a nossa confiança, e recebermos dEle os méritos de Cristo Jesus, não por algo que fizemos ou fazemos, mas por seu amor e graça sobre nós. Chama, Pai, pecadores ao arrependimento. Porque o Evangelho é este, que Cristo Jesus veio, Deus se fez homem, morreu na cruz do Calvário pelos pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, reina agora e faz para si um povo de reis e sacerdotes, para que vivam em amor, para que amem verdadeiramente a Deus e amem também ao seu próximo. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos uma vida que agrada a Ti. Nos livra, ó Pai, dos desequilíbrios da vida. Nos livra, Senhor, dos falsos mestres que acusam o nosso Senhor Jesus de diversas maneiras, ó Pai. Nos livra do falso entendimento, do falso ensino que desvaloriza as Escrituras. Nos livra, Senhor, de um falso ensino que supervaloriza a ação dos homens. Nos livra, Senhor, de cairmos em erros e em contradições no nosso coração, para que vivamos uma vida que glorifique ao Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje aqui presente e para sempre. Amém.